Lei orçamentária anual recebe 450 emendas dos parlamentares. CPI da pedofilia vai a Apuí e colhe depoimentos do vereador Jadson Oliveira e possíveis vítimas. Nova equipe econômica de Dilma Rousseff promete corte de despesas e meta fiscal. E ainda, líder do governo na casa, Sidney Leite, cobra maior rigor nas investigações da Operação Lava Jato. Projeto de lei que estabelece a concessão de auxílio moradia aos membros do Ministério Público Estadual é regulamentado. Parlamentares defendem a revisão do Pacto Federativo para aumentar os índices de desenvolvimento humano no Amazonas. Deputado Marcos Rota denuncia problemas na liberação de benefícios junto ao INSS. Os principais fatos da semana agora no Alean Notícias. Boa noite. O prazo para os deputados estaduais apresentarem as emendas à Lei Orçamentária Anual do Estado já encerrou. De acordo com o relator da LOA, a deputada Adjuta Afonso, 450 propostas de emendas foram apresentadas pelos colegas de parlamento. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa tiveram até esta quinta-feira, dia 27, para apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual de 2015 do Estado. De acordo com o relator da matéria, deputado Adjuto Afonso, foram apresentadas 450 propostas. Mais ou menos em torno de 400 emendas. Nunca se apresentou tanta emenda. Muitas delas certamente já estão contempladas no orçamento, no projeto original do governo, e aquelas que forem possíveis aproveitar, serão aproveitadas. Aquelas que já constarem no projeto do executivo, certamente serão rejeitadas. Os deputados que mais apresentaram propostas foram Sinésio Campos, com 378 emendas, José Ricardo, com 47 e Marcelo Ramos, com 12. Mas, além de propostas individuais, foram entregues emendas elaboradas coletivamente. Entre as proposituras do líder do PT, José Ricardo, encontra-se a destinação de recursos para a criação do Auxílio Transporte e Auxílio Educação aos professores da rede pública de ensino e ainda a construção do Hospital do Idoso e para pacientes renais em Manaus. Já o deputado Chico Preto apresentou uma emenda para reduzir de 40% para 20% o uso de rubricas orçamentárias pelo governo do estado, ou seja, para diminuir o remanejamento de recursos sem aviso prévio à Alean. A partir de hoje, o deputado Adjuto Afonso tem mais 15 dias para analisar as emendas apresentadas pelos parlamentares e entregar a lei orçamentária pronta para votação. A previsão é que até o dia 10 de dezembro, a LOA seja votada no plenário Rui Araújo. Palácio do Planalto anuncia os primeiros ministros que vão compor a nova equipe econômica do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Joaquim Levy é o novo ministro da Fazenda. Nelson Barbosa, do Planejamento, e Alexandre Tombini permanece à frente do Banco Central. Desde a reeleição de Dilma Rousseff, o mercado criou expectativas em relação aos novos integrantes da equipe econômica do segundo mandato da presidente. Nesta quinta-feira, o Palácio do Planalto anunciou por meio de nota os nomes de Joaquim Levy para assumir o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o Ministério do Planejamento. Além dos dois novos ministros, Dilma manteve Alexandre Tombini à frente do Banco Central, cargo que possui status de ministro. De acordo com a nota divulgada pelo Planalto, os atuais ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, permanecerão em seus postos durante um período de transição, até que se conclua a formação das novas equipes que comporão as duas pastas. O economista e engenheiro Joaquim Levy atuou nos governos de Fernando Henrique Cardoso como secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e economista-chefe do Ministério do Planejamento. Trabalhou também com Luiz Inácio Lula da Silva como secretário do Tesouro Nacional e junto ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, como secretário da Fazenda. Já o economista Nelson Barbosa é professor da Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No primeiro mandato de Dilma, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. No governo Lula, exerceu os cargos de secretário de Acompanhamento Econômico e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Joaquim Levy, durante coletiva à imprensa, falou em cortes de despesas e fixou a meta fiscal de 1,2% do PIB para 2015 e de ao menos 2% em 2016.
Nelson, por sua vez, disse que dará continuidade à melhoria da eficiência dos gastos públicos por meio da modernização da gestão. O caso de aliciamento de menores em Apuí, tendo a participação de um vereador, foi apurado pela CPI da pedofilia da ALEAN, que esteve no município para ouvir os envolvidos. De acordo com o presidente da comissão, deputado Abdala Frache, todas as informações colhidas serão encaminhadas ao Ministério Público, que irá oferecer ou não denúncia contra o parlamentar. O caso de aliciamento de duas menores, uma de 15 anos e outra de 16, em Apuí, distante 453 quilômetros de Manaus, envolvendo o vereador Jadson de Oliveira, já está sendo investigado pela CPI da pedofilia da ALEAN. De acordo com o presidente da comissão, deputado Abdala Frache, a comissão esteve no município para ouvir as possíveis vítimas e o parlamentar acusado. Fomos ouvir as duas moças que participaram daquele evento lá com aquela situação com o vereador. E aproveitamos e ouvimos também o vereador e o delegado da cidade. E por isso passamos lá 2 dias, a quinta e a sexta-feira. Voltamos de lá com todas as informações que nós necessitávamos para que, na confecção do nosso relatório final, pudéssemos municiar o Ministério Público das informações sobre aquele caso envolvendo as duas menores e o vereador no município de Apuí. O deputado afirmou que, em depoimento, as adolescentes confirmaram o envolvimento com o vereador. As duas moças confirmaram a participação, ele também não negou, e ainda que tenha exercido seu direito constitucional de permanecer calado, só querendo se pronunciar diante do juiz, mas não negou o fato, né, até porque já estava bem explícito nos vídeos que estavam correndo na cidade toda e na internet como um todo, né? Então elas confirmaram a participação naqueles vídeos e realmente foi uma situação muito constrangedora para elas, para as famílias dessas duas moças, e o município ficou meio que chocado, né, com aquela exposição desnecessária desse fato. Após registradas as declarações, a comissão irá encaminhar as informações ao Ministério Público, que deverá decidir se irá acusar o vereador na Justiça. Quanto às menores, de acordo com a assessoria jurídica da CPI, deverão ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra o parlamentar. O vereador foi detido e deverá aguardar o julgamento na carceragem da delegacia. Sobre os próximos passos da CPI, o deputado afirmou que a comissão irá seguir para o município de Altazes para ouvir pessoas suspeitas de participação na exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade. A Operação Lava Jato, que apura práticas de corrupção na Petrobras, apontou o gasoduto Coari-Manaus como uma das obras envolvidas. O Tribunal de Contas da União já vinha investigando o empreendimento desde 2007, mas ninguém foi punido. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, cobra maior rigor nas investigações. Entre 2007 e 2008, o Tribunal de Contas da União apurou 26 irregularidades envolvendo a construção do gasoduto Coari-Manaus. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. O TCU encontrou problemas como falsificação de documentos e indícios de superfaturamento nas obras que tinham como objetivo trazer o gás de Urucu a Manaus. Um exemplo foi a dispensa de licitação para o aluguel de uma ambulância. O veículo foi alugado por R$800 mil, quando não deveria ter custado mais do que R$54 mil. 2 processos foram iniciados no Tribunal de Contas, mas até agora ninguém foi punido por estas práticas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, afirma que é fundamental que o esquema de corrupção seja investigado e os responsáveis punidos. O escândalo da Petrobras vem à tona que a realização da obra do gasoduto Coari-Manaus também foi alvo de propina, né? Inclusive é citado um trecho executado pela empresa Camargo Corrêa, e que a gente fica se questionando se esse aumento significativo na execução dessa obra foi em função das propinas e de negócios não republicanos não revelados. Então, eu estou solicitando informação junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao Sistema Eletrobras, vou solicitar informações da Companhia de Gás do Amazonas, que é a Cigás, bem como aquelas informações que podem ser disponibilizadas tanto da CPI quanto da Justiça. Por quê? Porque isso tem reflexos
reflexo no custo do gás que a Petrobras está vendendo, eu não tenho dúvida disso, e causando prejuízos para a Cigás. Por outro lado, para que a sociedade amazonense também possa acompanhar isso mais de perto. O valor total da obra foi estimado em 1,2 bilhão de reais, mas foi concluída pelo custo de 4,5 bilhões, quase 4 vezes o preço inicial. O executivo da empresa Toyo Setal, Júlio Camargo, afirmou em depoimento ao Ministério Público Federal que intermediou o pagamento de 2 milhões de reais em propina relativos ao gasoduto ao ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque. Parlamentares defendem a revisão do Pacto Federativo Brasileiro para melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano no Amazonas. E mais, grupo reivindica na Assembleia o direito à moradia. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Os deputados repercutiram em plenário o Índice de Desenvolvimento Humano, que analisou as condições de vida em 16 regiões metropolitanas do Brasil. O Amazonas é a região que possui os resultados mais baixos. Na Assembleia, os parlamentares defenderam a revisão do Pacto Federativo Brasileiro para melhorar os índices. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, varia de 0 a 1. Para chegar ao resultado, são analisados o acesso à educação, renda da população e a expectativa de vida. O estudo é feito pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, em parceria com o IPEA e a Fundação João Pinheiro. Das 16 regiões metropolitanas brasileiras, onde o levantamento foi feito, Manaus aparece em último lugar, com 0,720. O deputado Marcelo Ramos trouxe o tema à tribuna na sessão plenária desta quarta-feira. Para o líder do PSB, a proposta de criação da região metropolitana no Amazonas falhou e não alcançou o objetivo principal. Falhou essa lógica de criar uma região metropolitana. Falhou essa lógica de integrar os municípios como um mecanismo de aumentar a qualidade de vida das pessoas nessas cidades. Isso efetivamente não aconteceu. A região metropolitana até aqui, da forma como foi formatada, serviu única e exclusivamente para que o Estado usurpasse obrigações que eram dos municípios e captasse recursos que deveriam ser destinados direto aos municípios amazonenses. O Pacto Federativo Brasileiro precisa ser revisto. Há uma absurda concentração de recursos na União, muitos recursos no Estado, e os municípios brasileiros vivem à míngua, sem a mínima condição de enfrentar os desafios que se põem no dia a dia. Em a parte, o deputado pelo PROS, Sidney Leite, também defendeu a reformulação no Pacto Federativo Brasileiro. A União fica com 60% do que é arrecadado do bolo tributário. Mas o cidadão não mora no país, ele não mora no Estado, ele mora no município. Enquanto nós não invertermos essa lógica, sabe quanto a União investe na educação do ensino da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio no Amazonas? Ela investe 7% do Fundeb. Quem banca isso aqui é os municípios e principalmente o Estado do Amazonas, com receita do ICMS, do FPM e do FPE. Quem banca é o povo do Estado do Amazonas. Essa é a grande realidade. Em 2000, o IDH era de 0,585, considerado baixo. Com o novo índice, a região metropolitana de Manaus cresceu 23%. Um grupo de aproximadamente 60 famílias esteve na Assembleia para reivindicar o direito à moradia. Os membros do Poder Legislativo encaminharam a demanda ao governo do Estado. As famílias que compareceram à galeria da Assembleia Legislativa exibiram cartazes reivindicando uma maior atenção do Poder Executivo. O grupo invadiu há um ano o Prosamin do Cajual, localizado no Morro da Liberdade, zona sul da capital. O medo de serem expulsos do local fez com que os moradores buscassem o parlamento para intermediar a questão. Diversos parlamentares se pronunciaram em apoio à causa e a bancada governista irá acompanhar as reivindicações realizadas. Tenham neste parlamento, senhoras e senhores, em todos os deputados aqui, nesse deputado que vos fala, aqueles que poderão trabalhar buscando uma solução, mas dentro dos princípios legais, dentro das condições expostas pelo governo, para que nós possamos
minorar, diminuir e resolver o problema que ora e que nesse momento se apresenta. Queria me solidarizar também a dor e o sofrimento de vocês, essa angústia que vocês estão passando, o não saber o que pode acontecer no futuro causa esse dilema, esta angústia, mas vocês estão muito bem amparados hoje aqui na Assembleia Legislativa, pelas mãos do deputado Davi Almeida, que já tomou frente desta situação. É uma causa que nos sensibiliza a todos, porque só quem passou as dificuldades de ter uma casa própria sabe o que isto representa na vida pessoal e na vida familiar. Eu também quero compartilhar, acho que é isso mesmo, tem que fazer, mobilização, luta, cobrar e, logicamente, na esperança de ter um espaço digno para morar. É um direito cidadão, um direito humano. Está na lista. Obrigado. Da nossa parte, o apoio, também nas reivindicações. Nós temos que ampliar o programa de habitação do nosso Estado. O deputado José Ricardo também cobrou maior transparência no processo de escolha dos beneficiados para os programas habitacionais do Estado. O parlamentar propõe mecanismos para garantir que os mais carentes tenham prioridade no recebimento de casas. Foi regulamentado o projeto de lei que estabelece a concessão de auxílio moradia aos membros do Ministério Público Estadual. A matéria foi aprovada na Assembleia no último dia 6. Para receber o benefício, promotores e procuradores deverão atender a pré-requisitos. O Procurador-Geral do Ministério Público do Amazonas, Carlos Fábio Monteiro, publicou no último dia 24, no Diário Oficial do MP, um ato estabelecendo critérios para a concessão do auxílio moradia aos promotores e procuradores do órgão. Nós aprovamos, votamos, e eu entendo que isso é importante para que o Ministério Público também possa desenvolver um trabalho melhor, e a sociedade amazonense precisa muito desta instituição, que é importante e que tem toda uma história de servir a população brasileira. Não terão direito ao benefício os membros afastados por sanção disciplinar ou licenciados sem percepção do subsídio, os que tenham cônjuge ou companheiro que ocupam um imóvel funcional ou que recebem auxílio moradia na mesma localidade. O ato publicado veda ainda o duplo pagamento a membro cedido para o exercício do cargo ou função em órgão da administração pública ou licenciado para exercício de mandato eletivo quando optante pela remuneração do cargo de origem. Se isso vai permitir com que não haja tanto deslocamento e tanta ausência. Você chega em municípios que fazem 40, 50 dias que você não tem um promotor. Para ter direito ao auxílio moradia, os membros do MPAM devem preencher um formulário requisitando o benefício, informar a localidade de residência e fazer uma declaração de que não se encontram em nenhum dos critérios de vedação. Segundo o oposicionista Marcelo Ramos, o pagamento deveria ser feito adotando-se critérios mais rígidos. Isso é um aumento de salário disfarçado. Não tem cabimento você pagar auxílio moradia para quem mora na cidade onde trabalha. E a lei não tem nenhuma limitação. Qualquer promotor, independente de ter casa, independente de ter onde morar, independente de estar na cidade onde mora, ele vai ter direito a um auxílio moradia. Isso não é razoável. Mas foi a forma que o Ministério Público encontrou para reajustar os seus salários diante da negativa do governo federal de incluir o reajuste do Poder Judiciário no orçamento de 2015. Me parece uma atitude que não combina com a firmeza e dureza com que o Ministério Público fiscaliza os outros órgãos. O teto para o pagamento do auxílio moradia é de R$ 4.300 por mês. Estão aptos a receber o benefício 144 membros do órgão. Os servidores da SUFRAMA entraram em estado de greve e os funcionários devem fazer paralisações e atos públicos para cobrar o cumprimento do acordo feito com o governo federal. Na Assembleia, os parlamentares relataram os impactos que a economia amazonense poderá sofrer com a possível suspensão de serviços da autarquia. Os servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, decidiram, nesta terça-feira, iniciar um estado de greve. Serão feitas paralisações pontuais e realização de atos públicos. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Autarquia, a Sindiframa, as atividades não serão tão afetadas. O principal motivo da manifestação é a rejeição por parte do governo federal da proposta que cria o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores, sob a alegação de que não é viável no momento.
O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Para o deputado pelo PMN, Chico Preto, ainda que não seja uma greve de fato, pode causar impactos na economia amazonense. As consequências econômicas, sociais, por nós serão sentidas muito mais do que pelo governo federal, porque o polo industrial está aqui, a Suframa está aqui, esses colaboradores estão aqui trabalhando. Então, qualquer tipo de paralisação ou de redução da sua atividade laboral vai impactar necessariamente nas receitas do Estado, no nível de emprego e nas receitas da Prefeitura Municipal de Manaus. Para o deputado petista José Ricardo, é preciso união das entidades e do poder público para sensibilizar o governo federal em relação às melhorias salariais para os servidores da Suframa. Nós temos que nos somar a esse esforço, porque nós dependemos da Suframa. A Suframa é um órgão importantíssimo para a economia do nosso Estado. E, nesse momento, a gente tem que chamar a atenção mesmo. Eu acho que tem que os funcionários, e junto o setor empresarial e dos trabalhadores e os poderes públicos, juntos com o governo federal, colocar que é importante, é prioritário dar uma atenção aqui à Suframa. Os trabalhadores da Suframa já realizaram uma greve no início do ano, que durou 46 dias e afetou profundamente a economia amazonense. A paralisação foi entre os dias 19 de fevereiro e 7 de abril. Deputado Marcos Rota denuncia problemas na concessão de benefícios do INSS e médico oftalmologista Jacó Cohen recebe a medalha Rui Araújo. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O líder do PMDB na Alean, deputado Marcos Rota, denunciou problemas no atendimento aos trabalhadores junto ao INSS. Segundo o parlamentar, o acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença tem sido limitado. O deputado Marcos Rota se pronunciou em plenário a respeito do tema após a realização de uma manifestação de mais de 1.300 trabalhadores da construção civil que cobraram do INSS a concessão de diversos direitos. Segundo o parlamentar, mesmo com laudos médicos atestando a necessidade do pagamento de benefícios, o INSS está negando os pedidos. Mais de 1.300 trabalhadores da construção civil, todos eles com atestados, com laudos, não conseguem de maneira alguma os seus benefícios junto ao INSS. Ontem, deputado Davi, tive uma reunião, inclusive, com algumas dessas pessoas. Deputada Conceição, é um absurdo o que acontece. Cardiopatas, deputado Chico, possuem um atestado médico dizendo que se o cidadão for trabalhar, corre o sério risco de ter um infarto. Este mesmo cidadão, de posse da documentação médica, vai até o INSS, junta uma série de documentos burocráticos, agenda a sua perícia médica e tem o benefício negado pelo INSS. Em à parte, o deputado José Ricardo apontou uma das atuais falhas da instituição, a falta de peritos, especialmente no interior do Estado. Não tem quase perito. No interior do Estado é raridade, né? Quase não tem os peritos. Então há uma demora nos processos. Poucos profissionais, significa que precisa contratar mais profissionais para atender. Muitas pessoas não sabem para onde ir para tentar resolver a aposentadoria. No interior, eu estava vendo em alguns municípios, pessoas já se enquadrariam, mas aí tem toda a burocracia em torno disso, inclusive informações pessoais. É oportuno fazer esse debate. Nós estamos falando da vida de milhares de pessoas no nosso Estado. Marcos Rota sugere agora a realização de uma audiência pública, reunindo o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério da Previdência e INSS para discutir o problema.
Encontro de Gestão Ambiental Integrada debate adequações de aterros sanitários e define acordo para licenciamentos no Amazonas. Para o deputado Tony Medeiros, é preciso integrar as ações dos governos para pôr fim aos lixões no estado. Entre os assuntos debatidos no evento estão o desenvolvimento de políticas públicas de educação ambiental e a erradicação dos lixões. Pela Lei 12.305 de 2010, desde agosto, todas as cidades do país devem possuir aterros sanitários. O não cumprimento da medida acarreta uma multa de até 50 milhões de reais aos prefeitos que não se adequarem às regras. A legislação coloca o município com responsabilidade exclusiva, mas o Estado do Amazonas tem cooperado e colaborado para que os municípios enfrentem esse desafio. Também foram discutidas questões como prevenção do desmatamento e cadastro ambiental rural. Segundo o presidente do FOPS-AM, um acordo de cooperação técnica está sendo feito para a efetivação de licenças ambientais no interior do estado. A degradação, as áreas antropizadas, elas ficam no final, na ponta, no município. Então, é o município que sofre com o impacto ambiental, não é o estado. Então, isso vai ser de grande feito, vai ser de grande valia para as secretarias. Nós já temos uma secretaria que já assinou o acordo com a SDS, o IPAAN, que é a Secretaria de Meio Ambiente de Manaus. Agora nós vamos estar assinando a Secretaria de Presidente Figueiredo, é a segunda secretaria que vai estar assinando, para licenciar nos municípios. E nós temos mais umas 5 secretarias prontas para assinar o acordo de cooperação técnica para fazer o licenciamento nos municípios. Para o deputado Tony Medeiros, é importante que haja integração entre governo do estado e prefeituras para garantir o cumprimento da lei. Terminou o prazo no dia 2 de agosto. Não poderia ter nenhum lixão em nenhuma das cidades do Brasil. Infelizmente, o Amazonas não cumpriu nenhum por cento, nenhuma cidade. Isso é lamentável. Agora, parabéns ao governo do estado do Amazonas que toma essa iniciativa, vai pegar na mão, unir as forças junto com as prefeituras e dessa forma, se Deus quiser, resolver essa questão, que é uma questão de calamidade pública. O presidente em exercício, Michel Temer, do PMDB, vetou a prorrogação do prazo por mais 4 anos, portanto até 2018, para o fim dos lixões e elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos municipais e estaduais. Poder Legislativo e Governo do Estado premiam alunos de escolas públicas vencedores do concurso sobre enfrentamento à violência contra a mulher. O evento faz parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim do problema social. O concurso é realizado pela Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. O evento está na 2ª edição e faz parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A proposta é envolver os educadores e alunos no processo de reflexão sobre a importância da prevenção à violência contra mulheres, tendo como marco histórico a Lei 11.304, conhecida como Lei Maria da Penha. É um concurso voltado para que essas crianças e adolescentes consigam internalizar o tema, consigam efetivamente ao fazer o trabalho, estudar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência, e internalizar dentro de si, dentro dos seus próprios lares, com a sua família, que essa violência não tem que acontecer, que isso não é normal, que isso não é comum, que a agressão do marido, enfim, do companheiro, não é normal, não é correta e nem deve acontecer. O concurso foi organizado em 3 categorias: cartaz, redação e vídeo. Edinaldo Costa, de 29 anos, aluno do Programa de Educação para Jovens e Adultos, foi o vencedor da categoria Redação. Com o tema Mulher e Esporte, Edinaldo lembrou em seu texto o preconceito que as mulheres já sofreram para participar das competições. Foi através de uma pessoa, de uma mulher representante de uma francesa. Ela conseguiu, através de uma reivindicação, para entrar na Olimpíada. Então, através disso, outras mulheres também foram entrando e foi uma vitória para as mulheres. Além de Edinaldo, os adolescentes Caio Henrique da Silva Ferreira, de 11 anos, e Gilzar Araújo, de 17 anos, ganharam nas categorias vídeo e cartaz. A juíza titular do 2º Juizado Especializado em Combate à Violência Doméstica afirmou que atualmente em Manaus, quase 20 mil processos estão em andamento envolvendo agressões às mulheres. Hoje em Manaus, nós temos aproximadamente 20 mil processos em tramitação envolvendo delitos cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher. Então é um número grande, é um número que assusta.
A deputada Conceição Sampaio lembrou que a campanha de 16 dias de ativismo é realizada atualmente em 159 países. De acordo com a parlamentar, projetos como esse desenvolvido dentro das escolas possibilita crianças e adolescentes a passarem a ser pessoas engajadas no combate à violência contra a mulher. Essa é uma luta que nós temos que renovar, porque se nós tivermos ainda uma mulher sofrendo violência, o Estado brasileiro, que é um Estado democrático de direito, ainda precisa conquistar mais, porque a dignidade humana das pessoas precisa ser respeitada. E esse período dos 16 dias é justamente para que a gente possa chamar a atenção mais uma vez para essa violência que atinge mulheres no país. O Amazonas vai liderar um grupo de 23 estados de 14 países que possuem florestas tropicais nas rodadas de negociações internacionais sobre mudanças climáticas. Uma delegação composta por 23 estados de 14 países que possuem florestas tropicais vai participar das rodadas de negociações internacionais sobre mudanças climáticas. O Amazonas foi escolhido como líder do grupo durante a 20ª reunião das Nações Unidas sobre mudanças no clima, o COP20. Para a titular da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, Camila Amaral, a COP20 é importante porque retoma as conversas sobre o crédito de carbono e de que forma este mecanismo pode ser usado para a valorização da floresta em pé. Agora, a floresta em pé não é apenas estoque de carbono. Nós temos um custo de biodiversidade agregado à floresta, e é isso que a gente leva. O valor da floresta é muito mais do que estoque de carbono. A secretária afirma ainda que o Amazonas levará à COP20 uma carta com metas ousadas de redução de desmatamento. O objetivo é cair de 464 para 300 km² desmatados por ano. É uma meta arrojada, é uma meta que traz um desafio para o estado do Amazonas, especialmente no sul do nosso estado. Desde 2009, o governo tem ampliado as ações de prevenção e controle do desmatamento, queimadas e incêndios florestais. Segundo o relatório do Ministério do Meio Ambiente, o Amazonas reduziu 20% a taxa de desmatamento em relação ao ano passado. O médico oftalmologista Jacó Cohen recebeu a medalha Rui Araújo, a maior comenda do Poder Legislativo. A iniciativa foi do deputado Sidney Leite. Jacob Moisés Corrêa é um dos fundadores do Instituto de Oftalmologia de Manaus. Foi o pioneiro no programa de residência médica na especialização da região nordeste do Brasil no fim dos anos 80. Atualmente, Jacob é professor de graduação e pós-graduação em oftalmologia em Manaus e vice-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. Natural de Parintins, formou em medicina pela então Universidade do Amazonas em 1974. Concluiu o doutorado em oftalmologia pela Universidade de São Paulo de Rio Preto. Há aproximadamente 40 anos, se dedica à saúde, educação e à ciência como sustentação da conduta profissional. Eu nunca imaginei receber uma honra tão grande, uma homenagem tão grande quanto a medalha Rui Araújo. Eu falava que eu conhecia o Dr. Rui Araújo pessoalmente. Sei da importância que é o seu nome para o estado do Amazonas. Segundo o homenageado, depois de receber a medalha Rui Araújo, a responsabilidade enquanto cidadão e médico só aumentam em relação aos problemas sociais, principalmente do interior do estado. Vamos tentar fazer o que for possível e o impossível para melhorar essa relação entre o interior e a capital. A relação de desigualdade em relação à assistência médica, especificamente na assistência oftalmológica. O deputado pelo PROS, Sidney Leite, foi o autor da propositura, que foi aprovada por unanimidade. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o parlamentar afirma que o governador José Mello vai reforçar o atendimento oftalmológico no interior do Amazonas. É um compromisso por parte do governador José Mello, no sentido de pelo menos nós termos 14 polos de integração da saúde no interior do estado. E a oftalmologia é uma das preocupações por parte do governo do estado, principalmente do governador, no sentido de oportunizar não só a assistência, mas também a identificação de problema. Porque quantas crianças padecem de problema de visão e que a família desconhece, que na escola desconhece, até por uma falta de preparo e acesso à formação e a esse conhecimento. Com certeza, a questão da saúde e da visão será
um tema tratado com muita importância pelo nosso governador, no sentido de oportunizar isso no interior do Estado. A medalha Rui Araújo é a maior comenda do Poder Legislativo e é concedida àqueles que prestam relevantes serviços à sociedade amazonense. E a Assembleia realizou o último dia da Feira de Artesanato no hall do Poder Legislativo. Artesãos que expuseram os produtos receberam certificados. A Assembleia Legislativa, por iniciativa da Diretoria de Saúde da Casa, realizou uma semana de exposição de produtos natalinos de artesãos da comunidade e funcionários do órgão. A Assembleia, isso aí eu achei ótimo, né? Porque aí ela deu uma oportunidade para todos nós mostrarmos o nosso trabalho. Graças a Deus, muito bom. Para mim, na Assembleia é tudo. Tanto vendo como pego encomenda. Além da renda extra para os profissionais, a assistente social da Aliança, May Lopes, responsável pela exposição, destaca que a iniciativa também contribui para a saúde dos aposentados que participam do evento. As pessoas que estão realizando um artesanato é uma terapia ocupacional. E isso aí é muito bom para prevenir doenças, porque você está fazendo com que o cérebro esteja processando. Então já foi comprovado de que quem realmente ocupa o cérebro não vai desenvolver Alzheimer. A maioria das senhoras que vocês estão vendo aqui já estão na faixa dos 60 anos. Então é uma terapia ocupacional, previne doenças e também é uma forma de você se sentir feliz. Porque no momento em que eu sei que eu posso, que eu sou capaz de criar e que eu sou útil, mesmo estando na faixa etária dos 60 ou quase 60, a minha autoestima vai lá para cima. Na ocasião, certificados foram entregues para os artesãos que expuseram seus produtos. E veja agora o que foi destaque no Alê Notícias de hoje. Lei Orçamentária Anual recebe 450 emendas dos parlamentares. CPI da pedofilia vai a Apuí e colhe depoimentos do vereador Jadson Oliveira e possíveis vítimas. Deputado Sidney Leite cobra maior rigor nas investigações da Operação Lava Jato. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.